Olá, eu sou o Dr. Eduardo e fui convidado pela Farmácia São Paulo para poder falar um pouco sobre como retornar à rotina, como trabalhar agora para poder, de alguma forma, organizar novamente a sua rotina de treino e, consequentemente, a sua rotina de dieta. As academias estão voltando, os treinos vão, de alguma forma, estarem mais intensos. É momento de modificar a dieta, é momento de adaptar novamente a dieta a essa rotina. Nem tudo foi perdido. Não é porque com a quarentena você pode ter tido uma alimentação mais liberada, uma alimentação sem tantas regras. Muitos até encararam o período como sendo de férias, assistiam às lives na internet, muitas vezes realizavam alguma confraternização com alimentos que não são os mais saudáveis, que são divertidos, mas não necessariamente os mais saudáveis. Agora, vamos voltar para a rotina, vamos voltar para aquela rotina saudável que a gente tem que buscar no nosso dia a dia para garantir uma condição de saúde satisfatória. Como o vírus está ainda presente no nosso meio, é muito comum que nós possamos ainda nos infectar. Estando com uma saúde adequada, estando com um ajuste em relação à qualidade de vida, ao bem-estar de saúde geral, você consegue até mesmo estar mais protegido se porventura for acometido por essa infecção. Presta atenção na questão da alimentação saudável, volta para o uso dos seus suplementos, se de alguma forma eles forem prescritos relacionados ao seu treino. Há quem muitas vezes ficou sem consumir os suplementos na quarentena. Isso deveria ter sido analisado pelo profissional que prescreveu, mas agora, com o retorno da rotina, está na hora de poder voltar em relação a isso. Foi apresentado uma importância em relação ao consumo da vitamina D, foi apresentado uma importância em relação ao consumo de elementos que ajudam no controle da imunidade. Se porventura isso não for possível através de uma alimentação equilibrada, usufrua da suplementação, usufrua da manipulação, visto que de alguma forma com os produtos de manipulação, o profissional prescritor, ele consegue individualizar, ele consegue determinar ao certo qual é a quantidade a ser prescrita, qual é o produto que você de alguma forma necessita. O ano não foi perdido, foi um período de reflexão, foi um período de reajuste em vários aspectos da nossa vida, mas a alimentação e treino tem que estar presente sempre, em quarentena ou não, ainda mais agora, diante dessa necessidade de se ter uma saúde ainda melhor com a ocorrência desse vírus ainda presente no nosso meio. Me coloco à disposição até mesmo para poder, de alguma forma, estar mostrando como, ou pela alimentação, ou pela suplementação, você pode conseguir essa saúde mais satisfatória. É momento de procurar um profissional especializado em nutrição, independente da área que ele atue. Se ele trabalhar mais com nutrição clínica, se ele trabalha mais com nutrição esportiva, todo nutricionista ele tem uma plena condição de ajustar os alimentos e a suplementação para poder, de alguma forma, promover um plano de intervenção nutricional mais específico. Assim como procurar auxílio do profissional de educação física. Um personal trainer, um box de crossfit, esses grupos de corrida, eles sempre têm profissionais que vão saber, de uma maneira adequada, ajustar a sua realidade à realização do exercício físico. Para poder o quê? Para poder, novamente, manter todo esse cuidado que foi imprescindível durante o período da quarentena. Dentro da nutrição, noções como manter o consumo de líquido, manter o consumo de
água. A água, ela é um elemento essencial para o organismo humano, até mesmo pelas funções orgânicas que ela desempenha e, porventura, se acometido por uma infecção, por uma virose, ela contribui num processo de febre com o equilíbrio hídrico. Prestar atenção em relação ao consumo de alimentos como as frutas, as hortaliças em geral, para poder garantir uma adequação em relação a vitaminas, em relação aos minerais, em relação às fibras. As fibras contribuem muito para a regulação do sistema digestório, para o nosso trânsito intestinal. E muito da imunidade hoje está relacionado ao consumo de fibras, que vai ajudar nessa imunidade, assim como de probióticos, que são elementos que têm dificuldade de se prescrever nos alimentos convencionais. Leite fermentado, infelizmente, não fornece não tem uma condição satisfatória para fornecer os probióticos. Aí vem a necessidade do uso de probióticos também manipulados, também de acordo com a individualidade de cada pessoa, para garantir essa saúde intestinal e, consequentemente, potencializar a imunidade como um todo, a imunidade do organismo como um todo. Consumo de carnes magras, para não ter uma oferta excessiva de gordura saturada, mas privilegiar a ingestão de proteínas de alto valor biológico, como as carnes, em geral, frango, leite, se for possível assim consumir, ovos, sendo assim tolerado, são todos elementos do ponto de vista da dieta que vão contribuir para a oferta de proteínas de alto valor biológico, aquela que fornece o que a gente chama de aminoácido essencial e importante para várias funções do nosso organismo. Prestar muita atenção, sim, em relação à ingestão dos alimentos fontes de carboidrato. Tira, da mente aquela carbofobia que é extremamente comum na nossa área da nutrição, tanto clínica quanto esportiva. O que eu preciso é adequar o carboidrato à minha realidade, para que aí de alguma forma garantir um aspecto tanto qualitativo como quantitativo deles, para ter somente benefícios do seu consumo. Assim como as gorduras, há classes de gorduras que são tidas como gorduras boas, como principalmente a gordura dos óleos vegetais, como azeite de oliva e outros óleos tão comuns na nossa alimentação. Privilegiar desses alimentos de uma forma equilibrada, de uma forma planejada. Essa é a estratégia que qualquer nutricionista tem a condição de trabalhar para poder, por esse elemento, garantir uma saúde satisfatória, para qual prevenção de qualquer condição patológica, prevenção da obesidade, controle do peso, melhoria da performance esportiva, se você de alguma forma for um praticante de exercício físico, e principalmente manter esse cuidado da saúde, que daqui para frente e pela quarentena abriu a antena, ligou uma antena, subiu uma antena que de alguma forma nos mostra como importante a manutenção da nossa saúde para que possamos ter uma vida como um todo mais saudável.